há 3 eventos que anunciam a chegada de uma nova pessoa na cidade da origem. Quem se aproxima das estradas que levam à cidade, primeiro vê uma árvore caída na estrada, depois um grupo de corvos do lado oposto da árvore que apresenta um comportamento de conspiração, e finalmente ao tentar voltar por onde vieram, quem quer que seja acaba chegando em From, essa cidade amaldiçoada. Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do segundo evento, a conspiração dos corvos. O que eles podem representar, as aparições deles ali em momentos-chave da história, que parecem inicialmente desconectados, e nos aprofundar aí em pistas que podem indicar o que realmente são essas criaturas. Então bora lá, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer. Para iniciar esse assunto, a gente precisa estabelecer uma coisa. Salvo uma única exceção na série inteira, os corvos sempre foram os únicos pássaros dentro de todo o espaço de From, tanto na cidade quanto nas florestas. A gente sabe que de tempos em tempos ali em From surgem animais de dentro da mata. Galinhas, vacas, cabras e às vezes cachorros. E esses cachorros aí são um tipo diferente de aparição. Eles têm uma finalidade, um objetivo e não são só simplesmente ali animais dropando de dentro do mato. Se você quer entender qual é a desses cães aí, já tem vídeo falando sobre isso aqui no canal. Confere aqui no card esse vídeo e a nossa playlist completa aí sobre tudo de From. Mas alguns fatores indicam que os corvos estão nessa mesma categoria de aparição na cidade. Eles não são só animais comuns, eles têm um significado, uma função ou tarefa dentro daquele universo. O personagem Victor tem o histórico aí de desenhar tudo que ele acredita que seja importante se lembrar. E é claro, ele tem desenhos dos corvos. E os corvos também fazem aparições muito pontuais em momentos-chave da série, e analisando esses momentos com calma, a gente talvez consiga estabelecer a ligação que existe entre eles. A primeira vez que um corvo apresentou um desvio ali no comportamento padrão deles, foi durante a leitura de tarô que a Tilly tentou fazer para Fátima lá na 3ª temporada. Leitura essa que podia ter predito a chegada do sorriso através do ventre da Fátima, ou mesmo a transformação da Fátima em um monstro por ela ter aderido ao pacto. Sim, a Fátima fez o pacto. Quem acompanha aqui o canal já sabe disso há mais de um ano. Se você quer entender aí como que a Fátima acabou aderindo ao pacto mesmo que sem querer, comenta aqui embaixo que alguém vai te responder. Porém, é possível também que nesse momento o corvo tivesse na verdade tentando acordar o Weldon, para impedir ele de dormir e sonhar com aquela mulher de kimono e acabar entrando em contato com ela mais uma vez. Os corvos parecem ser particularmente contra essas criaturas especiais aí, como o Homem de Terno Amarelo e a Mulher de Kimono. Eles também apareceram ali durante o enterro do Jin e do Pastor, e enquanto eles sobrevoavam o grupo, a Sofia estava bem incomodada e preocupada com a presença deles. Um corvinho também ficou ali do lado do Terno Amarelo, quando o encontraram na floresta, como se ele estivesse tentando mostrar ali aquela roupa pro Jade, o Ethan e o Victor. Perceberam aí como aparentemente os corvos não gostam do metamorfo? Talvez isso também valha pra Mulher de Kimono, e por isso esse corvo invadiu aí a Casa Colônia e acordou o Weldon. Só que só me deixa curioso o fato dos corvos não terem dado as caras durante o domínio da maldição da caixinha de música lá na 2ª temporada. Quando aquelas cigarras chegaram na cidade, sabe? Essa entidade aí por trás das cigarras é a mais forte que já apareceu até agora na série. E os corvos não terem se manifestado contra ela pode significar duas coisas. Ou essa entidade os controla, ou ela é tão poderosa que eles têm medo dela e não ousam desafiá-la. E ao falar mais aí sobre o que esses corvos podem ser, eu vou explicar pra vocês por que eu acredito que a primeira possibilidade é a mais provável. Mas uma curiosidade muito interessante aí sobre os corvos de From. Eles nunca foram vistos se alimentando dos restos das pessoas mortas da cidade. Eles nunca comeram cadáveres, que seria um comportamento normal para esses animais. E por que eles não fazem isso? A resposta também se alinha com a teoria que eu vou passar para vocês. Para fertilizar o solo aí dessa teoria, vamos lembrar só de mais algumas informações. Os corvos são muito destacados na abertura da série, sendo o elemento que mais aparece nela. Inclusive, logo no início da abertura, a câmera vai se aproximando da floresta de cima para baixo, como se nós que estamos assistindo fôssemos algum tipo de criatura voadora chegando por lá, como se nós fôssemos um dos corvos. E a boca do menino de branco nessa mesma abertura é bem similar à de um corvo com as asas abertas. Há inclusive especulações aí dentro da comunidade de fãs que esse menino de branco seria na verdade a personificação de um dos corvos. Eu já fiz um vídeo aqui bem completo falando só sobre a abertura da série. A gente analisou cada frame ali e o que pode significar cada coisa que aparece. Você pode conferir esse vídeo também aqui no card. Algumas outras linhas de pensamento dos fãs dizem que os corvos podem estar lá simplesmente para atacar quem tentar atravessar para o outro
lado da árvore caída na estrada, impedindo quem quer que tente ali ultrapassar a árvore. E assim, é curioso como logo que a Sofia estava para chegar na cidade da origem, aquele pastor que viu a árvore caída na estrada não viu os corvos. Foi a única pessoa até agora que chegou em From e não viu esse segundo evento. E coincidentemente foi a pessoa que foi usada pelo metamorfo para chegar na cidade. Mas uma outra linha de pensamento também diz que os corvos poderiam na verdade ser os olhos dos monstros sorridentes durante o dia. De alguma maneira eles sabem de tudo o que acontece mesmo quando eles não estão presentes. E eu pessoalmente acredito que isso seja por conta do costume deles de roubar objetos das pessoas. Por isso eles protegem tanto aquele monte de tralha que eles têm lá dentro da caverna. Eu já falei também sobre isso com mais detalhes num vídeo só sobre esse hábito que eles têm de roubar. Você pode conferir esse vídeo aqui no card também. Mas essa possibilidade dos corvos serem os olhos dos monstros tem algum respaldo no momento em que o corvo, ao impedir a leitura de tarô, contribuiu para que a Fátima desse a luz ao sorriso, beneficiando os monstros. E um detalhe bem curioso aí, quando o Weldon tá obedecendo às ordens da mulher de kimono e levando a Fátima lá para aquele esconderijo para ajudar ela a dar a luz ao bebê, ele tá vestindo uma camiseta com um corvo estampado. E também, no momento em que tentaram expor o metamorfo, os corvos também prestaram um serviço para os monstros sorridentes, porque o metamorfo não é aliado deles, ele tem seus objetivos próprios. Apesar da Sofia sabotar a segurança dos moradores, a gente não tem nenhum indício para acreditar que ela é aliada dos monstros da noite. Se ela fosse, ela podia ter ajudado muito mais há muito tempo. E falando da Sofia, ela tem uma relação muito curiosa com o único outro pássaro que apareceu até hoje em From apenas uma vez. O estorninho malhado que foi encontrado pelo Ethan com a asinha quebrada justamente no episódio em que a Sofia machucou o braço caindo dentro da piscina de concreto. Se o menino de branco fosse um paralelo de um dos corvos, então a Sofia seria um paralelo do estorninho malhado? Esses dois estão numa espécie de duelo e esses pássaros representariam lados opostos nesse confronto. A única coisa que me deixa um pouco aí ressabiado com essa teoria é que o estorninho malhado morreu depois que entrou em contato com a água daquele lago. Por que será? Ele realmente era uma representação da Sofia? E nesse caso, por que ela não morreu quando ele morreu? E por que logo com a água do lago? De qualquer forma, um novo tipo de pássaro para representar um novo tipo de criatura também poderia dar respaldo ao fato dos corvos representarem os monstros clássicos. Mas agora, finalmente vem a teoria mais legal envolvendo os corvos, e que casa e fecha praticamente todas as lacunas ali envolvendo eles ao longo da série, inclusive porque eles não se manifestaram lá na segunda temporada. Os corvos podem ser reencarnações das pessoas que já morreram em From. Todo mundo que já morreu lá e não reencarna no mundo real tem a sua alma aprisionada na cidade, com manifestações pontuais como acontece com a Abby, mas não com liberdade total. Eles estão presos na forma desses corvos, e por isso eles tentam avisar todo mundo que chega dos perigos daquela cidade. Nesse caso, todo mundo que não for um espírito diferenciado como o Jade e a Tabitha, ao morrer se torna espectador da cidade ao se converter em um dos corvos. E esses corvos teriam as suas almas reais retidas pela entidade da caixinha de música, que é mais forte e mais complexa do que qualquer outra criatura que já apareceu até agora. Tanto que ela nem forma física tem. Por isso, eles não teriam aparecido durante o domínio dessa entidade ali, através das cigarras na cidade. E por isso, às vezes, eles são permitidos de fazer coisas que atrapalham o metamorfo e a mulher de kimono, porque essas duas criaturas são inimigas da entidade que detém o controle dessas almas. Então ela as permite ali ajudar os sobreviventes nessa hora. Nesse caso, se o pacto for desfeito, a alma dessas pessoas também vai ser liberta e os corvos vão deixar de existir. Nesse caso, também faria sentido a relação do menino de branco com um corvo. Ele é um espírito diferenciado. A morte dele não foi comum. Ele morreu através de um pacto mal feito e, como consequência, a alma dele também é diferente, estando menos sob o domínio da entidade para qual o pacto foi feito. Isso aí também traria um fundo para essa relação de amizade / rivalidade que existe entre o menino de branco e o velho de terno amarelo. Os dois são bem parecidos, mas com uma única diferença. Ambos querem conter a entidade mais forte daquela cidade porque ela é perigosa para eles próprios. Porém, o menino de branco quer que as pessoas sobrevivam, ao passo que o metamorfo não tá nem aí para isso e se diverte com as mortes que acontecem. Talvez ele já tenha até desistido de derrotar essa entidade. Ele só quer mesmo se divertir ali com o ciclo se iniciando e encerrando com as pessoas morrendo. E se os corvos são as pessoas que já morreram lá, isso também explicaria o porquê deles não se alimentarem da carne dessas pessoas depois que elas morrem. Porque eles comeriam a própria carne. Inclusive, as pessoas serem mantidas como corvos aí enquanto o ritual não for desfeito, parece uma referência aí bem interessante ao conto dos 7 corvos dos irmãos Grimm. Tem uma série aí sobre esse conto, que leva esse mesmo nome, 7 corvos, e eu recomendo demais que vocês assistam porque ela é muito boa. Mas uma coisa que também casa com a teoria seria o fato do metamorfo só poder se transformar em pessoas que morreram em From. Se a entidade do outro plano fica com as almas das pessoas, pra alguém fica a autoridade sobre os corpos e a aparência física dessas vítimas. E esse é o Homem de Terno Amarelo. Ele tem autoridade
capacidade para usar o rosto dessas pessoas. Mas se o menino de branco, relacionado ao corvo e criado num ritual mal feito, se tornou esse espírito que ajuda de certa forma os moradores, qual seria a origem do metamorfo? Desse ser aí que é representado pelo estorninho malhado. Como surgiu essa criatura sádica, estranha e controversa que tá desde a 4ª temporada atazanando os moradores sem eles perceberem? Se você quer um vídeo só explorando tudo aí sobre o metamorfo, comenta aqui embaixo que eu preparo esse vídeo pra vocês. Vamos estabelecer a meta aí de 500 likes pra esse vídeo aqui. Se ela for atingida, eu já começo a trabalhar no próximo vídeo de From. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo viciado em Origem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.